No silêncio do porão, entre potes e conservas para o inverno, uma jovem mulher nem imaginava o drama que se desenrolava no andar de cima. Enquanto ela cuidava dos pepinos em conserva, sua sogra, fingindo um acaso, encontrou a chave do cofre, e não perdeu tempo em aproveitar a descoberta. 3 milhões desapareceram num piscar de olhos. Mas quando a dona da casa percebeu o sumiço, um sorriso misterioso surgiu em seu rosto. Olá, queridos ouvintes! Sejam bem-vindos ao meu canal. Apresento a vocês uma nova e intrigante história. Boa audição! Irina Sergeevna sempre dizia que a melhor forma de evitar brigas familiares era manter a boca fechada e a cabeça fria. Em 35 anos de vida, ela aprendeu a ficar em silêncio no momento certo, e a agir quando os outros ainda estavam perdidos. Essa característica se tornou especialmente útil depois que seu filho Roman casou-se com Diana, uma moça de família rica, acostumada a conforto e atenção. Nos primeiros anos, 3 gerações sob o mesmo teto tentavam se tolerar como podiam. A sogra de Irina, Larisa Kirillona, uma mulher de 72 anos, sempre se considerou o centro do universo familiar. Após a morte do marido, ela se mudou de vez para a casa do filho e da nora, uma grande residência nos arredores da cidade. Formalmente a casa pertencia a Irina, herdada de um tio há 5 anos. Mas Larisa Kirillona acreditava ser seu dever controlar cada canto da casa, cada centavo do orçamento e cada decisão do casal. Roman trabalhava como engenheiro em uma grande fábrica, ganhava cerca de 120 mil rublos. Irina dava aulas de inglês em uma escola particular, com um salário de 80 mil. Viviam modestamente, mas com estabilidade. Guardavam dinheiro para uma reforma e juntavam aos poucos para o futuro dos filhos Gleb, de 9 anos, e Timur, de 6. Uma família comum, com preocupações comuns. O problema era que Larisa via qualquer economia do casal como um fundo pessoal à sua disposição. Ora precisava de um casaco de pele novo, ora de uma viagem ao resort, ora de remédios caríssimos de eficácia duvidosa. Sabia fazer chantagem emocional, manipular a culpa do filho e insinuar que a nora era fria e ingrata. 3 anos antes, o tio de Irina, um empresário sem filhos, faleceu, deixando para a sobrinha não só a casa, mas também uma boa quantia em dinheiro. Irina tratou de tudo discretamente, sem revelar o valor da herança. Os parentes do tio tentaram contestar, mas o testamento estava em ordem, e após 6 meses o dinheiro foi oficialmente transferido para ela. Roman sabia da herança em linhas gerais, mas nunca perguntou o valor, confiava plenamente na esposa. Já Larisa, por outro lado, sentia que a nora escondia algo, e isso a corroía por dentro. Irina de fato receberá cerca de 5 milhões de rublos. Parte investiu na reforma da casa, parte colocou em um fundo educacional para os filhos, e 1,3 milhão decidiu guardar de um jeito especial. Ela tinha um conhecido que trabalhava em um banco e que certa vez lhe contou sobre um método curioso para testar a honestidade de pessoas próximas. A ideia parecia estranha, mas após mais uma briga, quando a sogra fez um escândalo porque a nora se recusou a dar dinheiro para uma nova televisão, Irina decidiu tentar. O plano era simples. Ela sacou 3 milhões de rublos em espécie. As notas eram verdadeiras, mas todas tinham os números de série anotados e foram fotocopiadas. Além disso, antes de guardá-las no cofre, Irina aplicou um composto especial, uma tinta invisível sob luz ultravioleta, inofensiva, mas facilmente identificável por especialistas. O amigo do banco a ajudou a registrar oficialmente a marcação, caso alguém tentasse se apropriar do dinheiro. O cofre ficava no escritório de Irina, no 2º andar, embutido na parede atrás de uma estante de livros. A chave ela carregava sempre consigo, junto das outras, mas propositalmente fez uma cópia e a escondeu no depósito do 1º andar, dentro de um pote de trigo sarraceno. O esconderijo fora escolhido com propósito. Larisa Kirillona tinha uma estranha obsessão por vasculhar as coisas dos outros. Adorava encontrar segredos escondidos e depois usá-los a seu favor. Irina sabia que mais cedo ou mais tarde, a sogra acabaria descobrindo aquele esconderijo. Só restava esperar. O verão chegou, e com ele, a época das conservas. Todo ano, Irina preparava picles, tomates e compotas. Era um trabalho demorado e exigia atenção. A casa tinha um grande porão com entrada separada pelo quintal. Descia-se por degraus de pedra até lá. Mesmo nos dias mais quentes, o ambiente permanecia fresco. O porão era dividido em várias partes. Em uma, estantes cheias de potes. Em outra, batatas e legumes. E em uma terceira, ferramentas e móveis antigos. Numa manhã de sábado, no início de agosto, Irina acordou cedo para começar a salgar os pepinos.
Colheu 2 baldes cheios de vegetais frescos, preparou os potes, as especiarias e a salmoura. Romã havia saído com os filhos para passar o fim de semana na casa de um amigo, os meninos adoravam pescar lá. Larisa Kirillovna ficou em casa, alegando dor de cabeça e cansaço. Passou a manhã em seu quarto, folheando revistas e tomando chá. Por volta das 11, Irina desceu ao porão com mais uma leva de potes. O trabalho exigia concentração. Colocar os pepinos nas jarras, despejar a salmoura, fechar as tampas, alinhar tudo nas prateleiras. Ela subia e descia as escadas sem parar, talvez 10 vezes em 2 horas. Em uma das vezes, enquanto organizava os potes no fundo do porão e ficou lá por cerca de 20 minutos, ouviu um leve rangido vindo do andar de cima. Alguém havia passado pelo corredor. Depois, silêncio total. Irina limpou as mãos no avental e subiu. A casa parecia vazia. Espiou o quarto da sogra. Estava vazio, com a porta entreaberta. Subiu para o segundo andar. A porta de seu escritório também estava meio aberta, embora tivesse certeza de tê-la fechado. Lá dentro, ninguém. A estante estava no lugar, mas Irina percebeu que alguns livros estavam fora de ordem. Aproximou-se, moveu a estante e viu o cofre. Tentou abrir com a chave, e ele se abriu. Vazio. Os 3 milhões de rublos haviam desaparecido. Irina fechou o cofre com calma, recolocou a estante e arrumou os livros. Sentiu uma estranha serenidade, quase como se estivesse esperando por isso. Desceu, lavou as mãos, tirou o avental, foi até a cozinha, serviu-se de um copo d'água e bebeu. Depois entrou na despensa. O pote de trigo sarraceno não estava exatamente no mesmo lugar. O grão parecia levemente afundado. A chave havia sumido. Irina voltou ao escritório, pegou o celular e mandou uma mensagem ao amigo do banco. Funcionou. E agora? A resposta veio rápido. Espere. Finja que nada aconteceu. Ela vai se entregar sozinha. À noite, Romã e os filhos voltaram barulhentos, bronzeados, com um balde cheio de peixinhos. Larisa não apareceu para o jantar. Irina bateu à porta e perguntou se precisava de algo. A sogra respondeu com voz abafada que estava com enxaqueca e preferia descansar. A voz soava tensa, mas Irina fingiu não notar. Nos 3 dias seguintes, o comportamento de Larisa foi estranho. Evitava olhar para a nora, andava inquieta, passava horas trancada no quarto e falava ao telefone em voz baixa. Irina observava tudo em silêncio. Romã, ocupado com o trabalho e as crianças, não percebia nada. Na quarta-feira à noite, Larisa anunciou que precisava viajar por alguns dias para ajudar uma amiga com uma reforma. Romã concordou sem questionar. Irina também não se opôs. Larisa arrumou uma pequena mala e saiu de táxi. 2 dias depois, Irina recebeu uma ligação do amigo do banco. Ele contou que o primeiro alerta havia sido acionado. Em uma casa de câmbio, alguém tentará trocar uma grande quantia em dólares por rublos. As notas apresentaram a marca ultravioleta. A operação foi suspensa imediatamente. A informação foi enviada à polícia. A mulher que tentou fazer a troca ficou nervosa, dizendo que o dinheiro tinha sido entregue por um conhecido, mas não apresentou nenhum documento. Pediram que ela esperasse. Quando tentou sair, os funcionários chamaram a segurança. No fim das contas, a polícia chegou. Enquanto ouvia o relato dos oficiais, Irina sentia dentro de si crescer uma fria determinação. Pediu para que detalhassem o ocorrido. Descobriu que Larisa Kirillovna havia tentado trocar apenas parte do dinheiro, cerca de 500 mil rublos. O restante estava guardado em sua bolsa. Durante a verificação, os policiais constataram que todas as cédulas estavam marcadas e registradas em nome de Irina Sergeevna, como propriedade protegida contra roubo. A sogra não conseguiu explicar de onde vinha aquela quantia. Primeiro disse que havia economizado, depois que era um presente de um parente distante. Mas quando lhe mostraram o registro oficial das notas e as cópias dos números de série, ela se calou. A polícia entrou em contato com Irina, que foi até a delegacia. Calmamente confirmou que o dinheiro era seu e que havia sido roubado do cofre de casa. Apresentou todos os documentos, comprovantes da herança, extratos bancários e o registro da marca de segurança. Larisa Kirillovna estava pálida, as mãos trêmulas, os olhos fixos no chão. Irina se aproximou, agachou-se ao lado dela e disse em voz baixa que não prestaria queixa, desde que o dinheiro fosse devolvido até o último centavo e que ela nunca mais se metesse onde não devia. Larisa balançou a cabeça rapidamente, tentando se justificar, dizendo que achava que o dinheiro estava parado, e que só queria investir em algo lucrativo para depois devolver com lucro. Irina não quis ouvir. Pegou o dinheiro, contou calmamente os 3 milhões estavam completos, assinou o recibo, agradeceu à polícia pela ajuda e foi embora.
No dia seguinte, Larisa voltou para casa. Parecia envelhecida, abatida, como se algo dentro dela tivesse se quebrado. Romã não sabia de nada e Irina decidiu manter assim, pelo menos por enquanto. Naquela noite, durante o jantar em família, ela apenas comentou que havia descoberto o sumiço de uma grande quantia do cofre e que precisou chamar a polícia. Por sorte, o dinheiro fora recuperado. Romã ficou tenso e quis saber mais, mas Irina apenas olhou para a sogra e disse: "O caso já está resolvido, mas vou instalar câmeras em casa só por precaução." Larisa ficou em silêncio, sem levantar os olhos do prato. Romã insistiu, pedindo explicações, mas a mãe apenas fez um gesto cansado e se levantou da mesa. Irina tocou o braço do marido pedindo calma. Já passou. Não vale a pena discutir. Ele não entendeu direito, mas confiava na esposa e não insistiu. Logo as câmeras foram instaladas. 2 dentro de casa, uma no corredor do primeiro andar e outra no segundo, perto da porta do escritório de Irina. Agora, Larisa sabia que cada passo seu podia ser gravado. Passou a andar em silêncio, com cuidado, quase não saía do quarto, não fazia exigências, não pedia dinheiro e principalmente nunca mais mexeu em nada que não fosse seu. Irina não tocava no assunto. Apenas seguia sua vida. 2 meses depois, Larisa anunciou que queria se mudar para a casa da irmã, em outra cidade. Disse que o clima local não lhe fazia bem, que andava cansada com a pressão alta. Romã se surpreendeu, mas não a impediu. Ajudou-a a arrumar as malas, comprou a passagem e a levou até a estação. Larisa partiu no fim de outubro. Passava a ligar raramente, e sempre com uma voz distante. Nas poucas vezes em que vinha visitar, uma vez por ano, ficava só alguns dias, discreta, quase invisível. A vida em casa mudou. Sem o controle e a pressão constantes da sogra, Irina finalmente sentiu que podia respirar. Romã ficou mais tranquilo, menos irritado. Os filhos pararam de andar nas pontas dos pés, riam alto, brincavam, faziam bagunça. O clima da casa se transformou. Irina investiu o dinheiro restante na educação dos meninos, cursos, oficinas, acampamentos de verão. Romã recebeu uma promoção no trabalho e o salário subiu para 150 mil rublos. Com isso, conseguiram fazer pequenas viagens, reformar o quarto das crianças e renovar os móveis. Às vezes à noite, Irina sentava na varanda com uma xícara de chá, observava as luzes da cidade e pensava que no fim das contas, a paz sempre tem um preço, mas vale cada centavo. Quando as crianças já estavam dormindo e Romã assistia TV, Irina subia para o escritório, abria a gaveta da mesa e tirava uma pasta com documentos. Lá estavam cópias dos números de série das cédulas, o protocolo do registro da marca ultravioleta e um relatório da polícia sobre a devolução dos bens roubados. Ela folheava os papéis e lembrava do dia em que desceu ao porão para conservar pepinos, enquanto a sogra, lá em cima, por acaso, encontrava a chave do cofre. Lembrava de como subiu e descobriu o roubo. Naquele momento, diante do cofre aberto, Irina apenas sorriu. Sabia que Larisa Kirilovna não fazia ideia de um detalhe importante. Cada nota estava marcada e registrada. Era impossível usá-la sem ser descoberta. 3 anos se passaram. Gleb entrou no 5º ano, começou a estudar programação e mostrava talento. Timur se apaixonou por futebol e entrou numa escola esportiva infantil. Romã finalmente terminou os cursos de aperfeiçoamento e foi promovido a engenheiro sênior. Irina recebeu uma proposta para lecionar em outra escola, com um salário de 95 mil por mês. Voltaram a economizar, agora para comprar um carro. Larisa Kirilovna ligava apenas em grandes feriados. Sua voz estava mais suave, tranquila. Não perguntava sobre dinheiro, não exigia atenção, nem lembrava o passado. Uma vez, no ano novo, ela apareceu com presentes para os netos. Foi discreta, ajudou na cozinha, não se meteu em conversas. Durante o jantar, Romã fez um brinde à família, a paz no lar. Larisa ergueu a taça e olhou para Irina. Em seu olhar havia algo como reconhecimento, talvez até respeito. Elas brindaram em silêncio. Irina sorriu calma e serena. À noite, depois que a sogra foi embora, Romã perguntou se ela também havia notado como a mãe mudará nos últimos anos. Irina sentiu. Romã comentou que talvez a vida com a irmã tivesse feito bem à mãe, ensinando-a a valorizar os laços familiares. Irina não respondeu. Apenas abraçou o marido pelos ombros. Deixaria que ele pensasse assim. Algumas verdades é melhor guardar para si. Ela lembrou daquele agosto, quando desceu ao porão com os baldes de pepinos, já sentindo que algo estava para acontecer, e aconteceu. Larisa caiu na própria ganância, na certeza de que podia tomar o que não era seu sem ser descoberta. Pagou o preço não com prisão ou vergonha, mas com uma lição dura e clara para sempre.
Irina entrou no escritório, abriu a gaveta, tirou a pasta, folheou os documentos e depois guardou tudo de volta. Nunca mais precisou olhar para aquilo. A vida seguiu tranquila, estável, sem dramas desnecessários, e essa foi a melhor recompensa.